Olá, bem-vindos a mais uma aula Treinamento EAD Osciloscópio aplicado em manutenções de smartphones e iPhone. Hoje chegou a hora de falarmos do clássico conversor Boost. Esse conversor é o conversor que vai prover alta tensão de alimentação para o seu módulo LCD. Então, o nosso conversor Boost é um elevador de tensão, que vai elevar a tensão VCC main de aproximadamente 4.2 para a sua saída, os anodos e catodos, em média 18 volts para iluminar o seu módulo LCD do seu smartphone ou iPhone. E nós estamos aqui com o nosso iPhone, com a nossa Board View, onde nós podemos, aqui na Board View, localizar o U1502. Quem é o U1502? O nosso U1502 é o nosso clássico conversor Boost Converter. E ele tem 12 pads, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 e D3. Desses 12 pads que nós temos aqui, 4 pads estão ligados às alimentações, ou seja, eu tenho 4 pads fundamentais para entrada de tensões digitais e analógicas. Vamos então falar um pouco sobre cada pad do nosso U1502. Começaremos pelo pad C3. O pad C3 é a entrada de tensão VCC main. Então aqui eu tenho a entrada de 4.2 volts chaveada lá do Tigres e do VBAT, originária no VBAT, chaveada pelo Tigres, onde vai prover no pad C3 a tensão e corrente de 4.2 volts VCC main. Já no pad B3 eu tenho o ground, é o terminal negativo do nosso U1502. Eu tenho também agora no nosso pad C1 a tensão PP1V8, proveniente lá do nosso Power Manager. Eu também tenho no nosso pad B1 a tensão Hardware Enable PP1V8 underline SD-RAM, também fornecida pelo nosso Power Manager. Esses 4 pontos, B1, C1, C3 e B3, são os 4 pads de alimentação do nosso Boost Converter, que é o nosso U1502, que é o elevador de tensão para o backlight. Vamos falar então agora dos outros pads do nosso IC U1502. Como nós já sabemos, nós temos que ter tensões de alimentação, barramentos de controle, e vamos partir agora para os barramentos de controle, que estão nos pads A1, eu tenho o barramento I2C0, serial data, é o pad A1, e o pad A2 é o barramento I2C, serial clock. Aqui eu tenho a parte de controle vindo da CPU para gerenciar e controlar o nosso backlight, o nosso CI do backlight. Então a gente consegue observar isso aí, vai para os resistores lá, e esse barramento está em comum não só com a nossa CPU, eu vou encontrar aqui no pad AM31, barramento SDA, e o barramento SCL também vai vir lá da CPU, o nosso controle lá da CPU no pad AM32. Então aqui eu tenho os pads ligados ao controle. Então nós já fomos lá, alimentações, 4 pads, 2 pads ligados ao controle. Do lado no pad A3 é onde é feito a mágica. Vocês sabem que o circuito conversor Boost é clássico, composto de indutor, diodo, IC e o capacitor de filtro na saída. Então aqui eu tenho o nosso indutor, que é a entrada LX, que vai fazer a mágica para elevar a nossa tensão do Backlight Boost Converter. Então aqui o VCC main entra do lado do indutor L1503, nós vamos pegar o nosso osciloscópio e vamos enxergar as formas de onda de cada terminal de componente desse. Então eu tenho aqui a forma de onda de saída do LX, que é feito usado o campo magnético, a propriedade magnética do indutor de armazenar a corrente em campo magnético. A gente vai conseguir ver isso, que é através dessa propriedade que será feito a elevação da tensão junto com o controle do chaveamento do U1502. Esse controle é feito nos pads A1 e A2. Então vamos partir agora para os outros pads. Eu tenho os outros pads também, os pads B2, os pads B2 e C2 são os pads do barramento BLDWI, é onde eu vou controlar o brilho da iluminação do meu backlight. Vou controlar o Duty Cycle da minha forma de onda para aumentar ou diminuir o brilho do nosso backlight. Vamos partir agora então para os outros terminais. Eu tenho agora o terminal D1. O terminal D1 é a saída positiva para o backlight. Então aqui eu tenho o terminal D1, que é o meu anodo.
a saída positiva que vai ligar lá no nosso flex e vai ter um FL em série para o nosso conector FPC do LCD. Então a saída positiva para o backlight vai ser no pino 2 lá, passando por um FL, um filtro EMI de proteção, um capacitor de filtro, mais outros bancos de capacitores para que a forma de onda fique mais pura possível. Então o pad D1 é a saída positiva anodo para o nosso backlight. Então tem agora o nosso pad D2. O nosso pad D2 do nosso IC é o catodo, é o terminal negativo, ou seja, o CAT2. Como vocês sabem, a barreira de LEDs é uma barra de LEDs dividida em duas fileiras. Uma fileira alimenta o catodo 2 negativo, a outra fileira o pad D3, é o outro catodo 1 negativo. Ambos compartilham o terminal D1 positivo. Então eu ligo uma fileira de LEDs entre positivo D1 e negativo D2, e entre positivo D1, anodo D1, e negativo D3. Eu tenho duas fileiras de LEDs. Então aqui eu tenho os dois catodos, catodo 1, terminal D3, que também vai ser aplicado a um FL 2025, e esse FL ligado ao nosso conector FPC pino 4. Nós vamos observar essas formas de onda, de como é feita a conversão de tensão e quais são as formas de ondas no capacitor, no diodo, no indutor, e verificarmos aí como funciona o nosso Boost Converter na parte prática. Vamos lá? Olá, estamos aí então agora com a nossa parte prática do Backlight Boost Converter. Nós temos aqui o nosso circuito para desenvolvimento e estudos do nosso backlight. Estamos aqui com o nosso DSO e precisaremos da nossa Power Supply para fazermos essa primeira prática de demonstração do circuito Boost Converter. Aqui nós temos a nossa placa de desenvolvimento com a entrada de tensão, o nosso indutor, a nossa chave que representa o circuito integrado, o diodo Schottky, que é o diodo rápido, e o capacitor de filtro na saída. E na saída estamos ligados ao nosso backlight de um iPhone 6. Então a mágica acontece quando existe o PWM na nossa chave. Então quando eu pulso a chave, por exemplo, 10 vezes por segundo, 100 vezes por segundo, 1000 vezes por segundo, obviamente não com o dedo eu consigo fazer isso, mas quando eu pulsar aqui rapidamente essa chave, a tensão irá elevar até próximos 18 volts, nosso backlight vai acender. O que vamos fazer agora? Vamos verificar as formas de onda na entrada, com a tensão contínua, depois do indutor, depois da chave, no anodo do diodo e no catodo do capacitor na saída do nosso diodo, pressionando-se a chave da maneira mais rápida possível. Monitorar as formas de onda e as tensões. Vamos lá à nossa parte prática. Estamos alimentando a nossa placa com 5 volts. Então aqui eu tenho uma entrada de tensão contínua de 5 volts. Vou conectar esses 5 volts na minha Power Supply. Então a minha Power Supply está ajustada para 5 volts. Conectei a minha board de estudos 5 volts e agora eu vou medir a tensão de saída. Vou pegar o meu DSO e medir a tensão contínua de saída, sem pressionar em momento nenhum a chave Power. Depois que eu verificar a tensão de saída, que vai ser ligeiramente menor que a tensão de entrada, devido ao diodo, eu vou pressionar rapidamente a tecla Power e vamos acompanhar as formas de onda no circuito. Vamos então para as práticas dos componentes que compõem o quarteto do backlight. Estamos aí com a nossa board, a tensão de entrada 5 volts. Verificamos aqui agora uma tensão contínua de 5 volts. Sem pressionar a chave que no nosso caso representa o circuito integrado, eu vou conectar na saída. A saída ligeiramente menor que a entrada. Claro, tem um diodo em série. Nós não chaveamos em momento nenhum a chave S1. Então aqui eu tenho a saída, uma tensão ligeiramente menor, contínua, 4.83, e a entrada 5 volts. Depois do indutor, eu vou ter a mesma tensão contínua de 5 volts, vai seguir na mesma trilha. No anodo do diodo Schottky, a mesma tensão. Na saída, o diodo cobra aquele pedágio característico, então eu tenho na saída ligeiramente menor. Quando eu pressiono a chave, a mágica acontece. Você pode observar que a tensão está subindo de acordo com eu vou pressionando a chave S1. O que vamos fazer agora? E a tensão até estabilizou, porque o capacitor mantém o circuito energizado. Eu vou descarregar, desconectei a alimentação e vou descarregar a saída. Descarreguei, vou conectar novamente a alimentação e agora eu vou medir a forma de onda pressionando-se a chave. Vou manter conectado aqui antes do nosso diodo e vamos pressionar a tecla Power.
Vamos diminuir um pouco aqui, para vocês verem o processo de carga aí. Então, quando eu estou pressionando aqui a minha chave power, o que está acontecendo com o meu indutor? Ele vai carregar e descarregar. Vamos tentar trigar esse sinal aqui com uma terceira mão. Observe a forma de onda e o pulso, o pico de corrente quando usamos o indutor. Vamos aumentar aqui a intensidade, ver se conseguimos pegar melhor. Aí, agora melhorou bem. Vamos tentar aqui. Vou usar o clamp aqui para conectar no nosso osciloscópio e conectarmos o nosso circuito. Vamos lá? Acho que ficará mais fácil. Isso. Ok. Já tenho a mão para ajudar aqui agora. Vou apoiar na mesa para ficar mais fácil, que vocês não vão ver o que está acontecendo. Parei novamente. Então o conversor, o boost, ele vai chavear a condução do nosso indutor, que armazena a corrente pelo campo magnético, e quando a chave abrir e fechar, a energia armazenada pelo indutor vai juntar-se com a alimentação e vai aumentar a tensão na saída. E nós temos aí a entrada de tensão 4.2, o indutor que faz a mágica, que é o LX, o CI que faz o chaveamento, o diodo Schottky que retifica e o capacitor para filtrar. Então essa aí é a prática da nossa placa de demonstração do backlight. Vamos agora para o circuito real. Vamos então à nossa aula prática, circuito do backlight, iPhone 6 até o iPhone 8 Plus. É o iPhone que se usa circuito do backlight. Esta analogia também servirá para outros aparelhos que usam a tecnologia de display LCD, ou seja, precisam de uma luz de fundo chamada backlight e, consequentemente, de um conversor boost para levar a tensão a aproximadamente 18 volts para iluminar os seus LEDs do backlight. Então nós precisaremos, para essa prática, uma fonte de alimentação ajustada em 4.2 volts. Nós vamos aqui ajustar a fonte de alimentação em 4.2 volts. É importante salientar que alguns aparelhos iPhone, mesmo mais novos, como o XR, por exemplo, possuem backlight. Então ajustamos nossa fonte para 4.2 volts. A corrente média, 2.5 amperes. Ajustamos aqui a proteção para o meio. Ela vai de 0 a 5, então quando está no centro aqui, o ajuste grosso e o fino, está protegendo 2 amperes e meio. Então vou colocar aqui 2 amperes, não precisa mais do que isso para fazermos nossa prática. Nós estamos com o e-power conectado já, onde eu pressionarei o power e vocês vão observar na foto em anexo que eu estou usando. Eu estou usando o e-bridge junto com o display, então eu estou usando o e-bridge também e eu soldei para ficar mais fácil com as mãos livres para fazer essa prática. No seu caso, você não precisará soldar nos terminais os fios dos test points, o TP 2519, TP 2518, aqueles fios dos anodes e dos catodes, eu soldei, mas você, no caso, não precisará soldar. Basta conectar no seu e-bridge. Para mim soldar aqui ficar mais fácil para explicar, por isso foi feito tal solda. Então agora vamos botar nossa board. Vamos observar a nossa sonda do nosso osciloscópio no canal 1 ligada no anodo e no catodo. Então o que eu fiz? Liguei o anodo e o catodo do meu osciloscópio. O anodo terminal positivo, catodo terminal negativo. Eu liguei o anodo e o catodo 1. Então estou aí com o anodo e o catodo 1 ligado. E agora eu vou botar nossa board. Observe que a tensão do backlight será aproximadamente 16 volts. Então já temos aqui uma tensão, não é 100% contínua, porque aqui é um conversor, então ela é uma tensão que era contínua, foi feito um pulso, né, era um chaveamento com o indutor, e na saída eu tenho uma tensão contínua, porém com ripples, com oscilações. Você consegue perceber claramente esse ripple aqui, ó, no osciloscópio. Essa tensão aqui, que é feita a conversão do conversor boost, que vai elevar a tensão, não é?
ele usa o indutor e a propriedade magnética dele. Quando você usa um backlight genérico, um display genérico, esse ripple tende a aumentar. Então você pode ter perda de brilho de imagem, a imagem fica oscilando e por aí vai. Então o que eu quero fazer aqui? Vocês perceberam que quando o backlight está ligado, eu tenho 16.6 volts real, RMS, na saída. Agora você vai observar que esse aparelho, eu vou desligar meu aparelho, vou desligar na chave power do e-power, on-off. Desliguei meu aparelho. Observem como que a tensão cai de forma lenta. Para quem gosta de tirar o backlight aí, o display rapidamente quando desliga o aparelho, perceba que a tensão cai de forma lenta. Então muito cuidado nisso aí, porque a tensão cai de forma lenta. Vou pressionar o on-off, sem botar minha board. Observa também que já aparece uma tensão lá na minha malha do backlight, então toma muito cuidado. Bateria conectada lá, vai ter uma tensão mesmo com o aparelho desligado. Quando eu aperto o power, sim, vai para a tensão de 16 volts. Pressionei power, 16.6 volts. Mais uma vez, desligando a tecla power, ou seja, removendo a alimentação. Observe que cai de forma lenta a tensão, então fiquem muito atentos a isso. Quando for desmontar um telefone, desconecta a bateria, o terminal de bateria da board, pega uma pinça e encosta nos terminais da board, positivo e negativo, por 5 segundos, visando descarregar aquela centena é exagero, né, pessoal? Aquela 50, 60, 70 capacitores em paralelo com a malha VCC-MEN. Então é importante fazer a descarga da board quando você desconectar a bateria, antes de desconectar principalmente o display. Não é só no LCD que eu tenho a tensão alta, no botão Home também eu tenho a tensão de aproximadamente 16 volts, então todo cuidado é imprescindível no reparo dos smartphones, das nossas PCBs. Vamos lá então, mostrar então mais uma vez, pressionei Power, e aqui eu tenho, vou falar um pouco do ripple agora, aqui eu tenho a tensão de saída, que é uma tensão contínua, mas está cheia de ripple. Vamos aqui aumentar a luminosidade, para você conseguir perceber que não é uma linha contínua perfeita. Igual você mede a bateria, você consegue ver aquela linha perfeita, sem ripple, sem ondulações. Aqui a gente tem ripple sim. A gente tem as oscilações e a gente consegue vê-las claramente. Bem, agora eu estou medindo na saída do diodo com a nossa board desligada, ou seja, nós desligamos a board, porém a alimentação está conectada. Então eu tenho ali na minha saída um pequeno consumo, na minha fonte de 3 dígitos não mostra nada, mas eu tenho uma tensão até ligeiramente alta na board, mesmo com a board desligada. Eu tenho aproximadamente 10 volts ali, ó, na saída do meu diodo. Então eu estou lá na saída do diodo Schottky, aquele diodo de ultra alta velocidade que trabalha no CI do backlight, o diodo, o CI, o indutor e os capacitores. Então aí eu tenho aqui a saída aí do diodo sem pressionar o power, ou seja, a bateria conectada. Eu consigo ver a forma de onda pulsante. Vamos colocar na posição aqui superior aqui para você ver melhor. Aí está. Vou dar um Auto Set para ver. Vamos. Você está percebendo que é uma tensão negativa, que não tem uma queda de tensão negativa aí, não é isso, olha lá? Está para o eixo negativo lá. Um detalhe muito importante, senhores e senhoras, ao trabalhar com o circuito do backlight, é lembrar que o terra muitas vezes é isolado. Por exemplo, eu tenho o terra, o ground, alimentando o CI, alimentando alguns capacitores de filtro e desacoplamento. Já os catodos também têm capacitores ligados para o terra, o que quer dizer que os catodos e anodos são separados do ground da massa comum da sua board. Então, muito cuidado para você, muitas vezes, fazer uma medida, por exemplo, na escala vezes 1, onde a impedância é baixa, e colocar o negativo em comum com outras partes do circuito. Então, é importante você ficar atento nas malhas, efetivamente, se o terra pode participar da sua malha que você vai medir ou não. Já nesse caso aqui, vocês perceberam que eu conectei o catodo e o anodo nos pontos. Não usei o ground da board para conectar e medir a tensão de série do backlight. Já para fazer as formas de ondas do CI, eu vou ligar no negativo comum da minha board. Então tem essa diferença. E tome muito cuidado com relação a isso, ok? Vamos lá então fazer algumas medidas do nosso CI. Estamos agora com a forma de onda do indutor L1503. Então você consegue perceber aí como que é o comportamento da frequência que o indutor
Tem? Vamos tentar pegar novamente aqui, vamos lá. Aí você consegue ver que a forma de onda do indutor aí tem essa forma de onda bem característica, né? Antes de fazer o chaveamento e elevar dentro do CI. Então aí nós temos a forma de onda do indutor L1503.